Então, vamos à segunda aula do dia de hoje, dando continuidade, então, a que nós conversamos na primeira aula sobre as práticas corporais. E em relação a esse conceito e a elaboração de conceito que vocês vão fazer e postar no portal do aluno, eu já aproveito esse gancho para nós falarmos um pouquinho das práticas corporais e as culturas humanas e o tempo livre. E essas informações que eu vou passar para vocês, esse conhecimento que nós vamos construir neste momento, eles estão embasados no arquivo que eu postei lá para vocês no portal do aluno, que é o texto que vocês, o artigo que vocês vão ler para depois fazer o conceito de práticas corporais. Então, vocês vão lendo lá e vão falar, a professora realmente falou isso. Por quê? Porque foi tirado tudo realmente desse texto que eu gosto muito e sempre que possível eu incluo ele nas áreas de conhecimento que eu ministro. Foi celular que vibrou aí ou foi alguém que me chamou e eu não ouvi? Foi um celular que vibrou aí, né? Celular, aham. Deixa eu ligar o mute para não mutear. Nossa, o que é esse rabisco aqui, gente? Gente, o que vocês estão fazendo? Como que faz isso? Mas, não fiz nada. olha o que eu descobri aqui. Não, Apareceu para mim também. nossa, não pode riscar os slides da prof, tá? Não pode. Alguém rabiscou a minha tela. Então, olha só. Bloqueia também, professor. Né? Sacanagem. Depois a tia deixa um slide branco para vocês desenharem, tá? Mas não no slide da tia. Vamos lá. Quando a gente fala, pessoal, de educação física, a gente precisa ampliar, né? Eu sempre vou falar aqui de ampliar os horizontes, de ampliar os olhares, porque não temos como falar de educação física sem falar de política, sem falar de educação, sem falar de sociedade, porque afinal de contas a educação física ela está dentro da escola e fora da escola. E nesses dois ambientes, nessas duas realidades, nós temos a presença da política, da educação e da sociedade. Né? Não se faz nada sem a presença da sociedade, sem a presença de indivíduos, sem a educação desses indivíduos e sem considerar as questões políticas, porque cada um de nós, como cidadãos, precisamos exercer os nossos direitos e os nossos deveres na sociedade. E para tal é necessário que o nosso conhecimento seja embasado enquanto profissionais, embasados nos nossos conhecimentos, na busca pelas notícias, na busca pela verdade, né? Assim começou a educação, pela busca pela verdade, né? O que somos, de onde viemos, de onde vêm as coisas, como são construídas. Assim nasceu a educação, a busca por aquilo que realmente, de fato, condiz com a verdade. E a educação física está dentro dessa realidade. Então, nós não temos como debater sobre educação física ou falar qualquer outro assunto que esteja relacionado com a nossa área sem envolver esses três tópicos: política, educação e sociedade. Claro, um tópico mais gostoso que o outro para se discutir. Uns não tanto, outros, né? Uns gostam muito de contextualizar a política, outros nem tanto, gostam mais de falar da educação, outros já gostam de falar no contexto da sociedade, mas são três tópicos que estão ali, ó, ligadinhos. E vamos, a partir de agora, sempre tentar relacionar um assunto com o outro, porque eles não estão em caixinhas separadas. Às vezes, a gente separa em caixinhas por uma questão metodológica, uma questão pedagógica, de ficar mais fácil o aprendizado em relação a esses assuntos, mas não necessariamente eles estão isolados, eles precisam conversar entre si. E já comecem fazendo isso com todas as áreas de conhecimento que vocês estão tendo agora neste semestre. E aí, pessoal, também dá para incluir a questão da cultura, tá? Se tem política, se tem educação, se tem sociedade, obviamente a cultura também está presente, porque é a partir da cultura que nascem novas civilizações.
é a partir dos costumes, das tradições, das questões idiomáticas, das crenças, tudo mais que envolve a construção desses ambientes. E a partir daí, a gente tem uma divisão da cultura. Uma cultura massificada e uma cultura erudita. Mas, prof, cultura não é cultura? O que vocês acham dessa divisão de cultura? Cultura não são produções humanas? Não é aquilo que o indivíduo ele constrói na sua sociedade? Os seus hábitos, as suas tradições, as suas manifestações, as mais diferentes manifestações de liberdade, de sentimentos, de emoções. Isso tudo é cultura. E aí, de repente, a gente vê uma divisão dessa cultura. A cultura de massa, ela está mais relacionada àquela cultura de chão mesmo, uma cultura que é feita na rua, uma cultura sem muitas estruturas, sem muitas luzes, sem muita estrutura, tanto talvez, vamos falar de figurino, de palco, não, uma cultura massificada, uma cultura para o povo, uma cultura feita na comunidade. E aí também temos uma cultura erudita, cultura mais bem elaborada, palco, luzes, figurino, instrumentos, uma melhor elaboração, inclusive, na temática intelectual, podemos dizer assim. O que vocês acham dessa divisão? Será que é necessário fazer essa divisão? Fazer essa divisão de classes? Fazer essa divisão cultural? Até que ponto essa divisão cultural ela é bem-vinda? Talvez por uma questão pedagógica, metodológica, ou por uma questão de sociedade mesmo. Porque se nós formos medir o nosso bolso, a gente tem prioridades. Uns gastam com bens de consumo para sobrevivência, comidas, alimentos, produtos de higiene. Outros dão prioridade para seu conforto, então produtos eletrônicos, coisas que vão facilitar a vida no dia a dia. E outros vão priorizar a questão da cultura, então vão em grandes espetáculos, vão em cinema, teatros e tudo mais. Mas e quem não tem acesso? Então, a escolha da cultura que você vai consumir, ela em alguma época da história, em algum momento da história, ela foi dividida. No entanto, nós temos aqui duas personalidades muito importantes que fazem parte dessa história, que é o sociólogo político brasileiro Florestan Fernandes, que tem a sua biografia marcada por ele ser um dos primeiros sociólogos em destaques. E ele é formado em sociologia pelo primeiro curso superior de sociologia do Brasil, lá em 1900 e tralalá. E tanto ele, Florestan Fernandes, quanto a Marilena Chaui, quem já ouviu falar de Marilena Chaui? Marilena Chaui também filósofa, escritora, inclusive tem uma participação política muito importante, praticamente a fundadora do Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar sobre isso, isso vai dar o que falar, vai entrar questões ideológicas, questões partidárias, mas independente dessa questão e do que você pensa sobre partido, sobre política, essas duas grandes personalidades, elas colocaram que, olha, essa divisão de cultura aí, ela desvaloriza as produções culturais. Produções humanas são culturais e ponto, não tem que ficar dividindo em massa e erudita. Isso vai refletir na divisão de classes, na desigualdade. Para que fazer essa diferença de cultura? Então, essas duas personalidades foram contra essa divisão, tá? E eles pautam que produções humanas são culturais. E ponto. Não é necessário fazer essa divisão. E aí, vocês, com vocês mesmos, podem concordar com isso ou não. Ah, não, eu acho que tem que dividir sim e tudo bem. Não, eu acho que não deve dividir. Eu acho que culturas humanas
produções humanas são culturais e essa divisão de classes ela não é necessária. Então, isso vai muito de como vocês organizam as ideias aí, de acordo com as informações que vocês vão recebendo, tá? Então, a Marilena Chaui, inclusive, tem uma importante participação no combate da ditadura militar. Ela é uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, na qual é ativa militante, e ela foi também secretária de Cultura do município de São Paulo durante a gestão da Erundina. Então, não é tão antigo assim, né? Não é tão pré-histórico assim, é recente. E aí, quando a gente fala em questão da cultura, a gente precisa linkar a questão da identidade cultural. A identidade cultural é o reconhecimento da cultura como um conjunto de práticas corporais. Pode começar a observar daqui para frente que cada sociedade, cada tribo, cada clã, cada organização de pessoas que nós temos dentro da sociedade, os professores, os médicos, diferentes profissões, eles têm uma identidade cultural. E essa identidade cultural, passou a mais, e essa identidade corporal, ela muito diz da sociedade e da onde você está inserido. Eu até coloquei uma foto aqui dessa mulher com esse homem dançando com um lencinho, porque é muito interessante. Quando a gente sai, por exemplo, do país ou de estado, que a gente se depara com diferentes culturas, a gente aprende muito e se diverte muito também. Quando eu estava fazendo educação física, lá em 2000 e, alguma coisa, eu fiz um intercâmbio quando eu estava fazendo o bacharel. Terminando o bacharel, eu fui convidada a participar de um intercâmbio por conta de uma inscrição que eu fiz num programa de iniciação científica, e eu fui convidada a participar desse intercâmbio. Eu acho que eu tinha cumprido ali algumas tarefas de iniciação científica, tinha boas notas e tudo mais, e eu fui convidada a me retirar do estado do Brasil e ir para o Chile completar o semestre que eu estava fazendo por lá. E assim foi, eu fui e fiquei um semestre lá cursando as disciplinas, em vez daqui de Londrina, lá no Chile, em Santiago do Chile. E quando eu cheguei lá, eu precisava arrumar uma casa para eu morar. Em um lugar que fosse barato, porque afinal de contas o valor da bolsa que me pagaram não dava para fazer grandes coisas, era apenas para morar e comer mesmo e estudar. Mas daí eu cheguei em casa, cheguei nessa casa onde eu iria morar, que era uma casa de família, inclusive, uma mulher que morava sozinha com a cachorra, e vários estudantes na casa dela. Então, tinha estudantes da China, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, e de repente aparece uma londrinense lá, né? Que falava espanhol, mas na verdade não falava nada. Eu fui estudando, depois que eu fiquei sabendo que eu passei nesse negócio, é que eu comecei a estudar para não chegar lá tão crua. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu cheguei lá, que a primeira coisa que eu queria fazer era conectar o meu celular na internet. Afinal de contas, eu tinha um filho aqui, eu tinha os meus pais esperando por notícias minhas. E aí, quando eu me cheguei nessa casa, o nome da rede Wi-Fi dessa casa era Cueca. Aí eu falei, gente, como que eu vou ficar numa casa dessa, né? A rede Wi-Fi já chama Cueca, deve ser uma zona isso daqui. Eu não posso ficar nessa, eu tô com medo, né? E, inclusive, um namorado meu foi junto comigo nessa aventura. Ele foi para ficar uma semana, 2 comigo, até eu ajeitar as coisas e depois ele ia embora. E aí ele já também não gostou, porque, nossa, você não vai ficar nessa casa não. Se o nome da Wi-Fi já é Cueca, imagina o que não acontece aqui nos finais de semana, à noite. Esse povo não estuda coisa nenhuma não, esse povo tá de sacanagem. Mas a mulher era tão simpática, tão acolhedora, tinha alguma coisa errada, né? E no fim o preço era bom, a região também era muito bonita, uma comunidade que chamava Nunoa, lá em Santiago. E aí no fim eu acabei ficando nessa casa mesmo, mas assim, né, com o olho desse tamanho, assim, para ver, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer comigo nessa casa que tem a rede Wi-Fi chamada Cueca?
Meu namorado foi embora e eu fiquei nessa casa. E aí, em um dos dias, a dona da casa me convidou para ir numa reunião de pessoas idosas, assim, que tinha bingo, tinha comidas típicas do Chile, então era uma oportunidade de eu me deparar de cara com a cultura, né, do povo chileno que mora em Santiago. Aí eu falei, tá, eu vou, quanto custa? Aí paguei lá o valor que era um almoço. Meu Deus do céu, não posso nem lembrar desse almoço, porque eram umas coisas que, nossa senhora, mas tudo bem, passei fome. Mas eram uns pescados lá, umas coisas, veio até o cheiro aqui, meu Deus do céu. E aí começaram a tocar violão e uns instrumentos lá e a dançar. E aí os homens e as mulheres dançavam com esse lencinho. Aí eu falei, gente, aí a mulher da casa, a dona Sandra, me explicou que aqui, quando as mulheres estão afim dos homens, elas abanam o lencinho para cima. Então, elas estão chamando o macho. E quando elas estão com o lencinho para baixo, elas estão dançando, apenas se divertindo, não estão querendo chamar ninguém. E aí eu falei assim, nossa, que interessante, né? Eu vou dançar também, eu vou dançar também. Aí ela falou assim, venha, Valquíria, venha dançar, ela dança cueca. Aí eu falei, oi, como que é o nome dessa dança? Dança cueca. Ah, e eu entendi. O motivo pelo qual o Wi-Fi da casa dela era cueca, não era cueca. Então ali eu aprendi a dançar uma dança nova, abanei meu lencinho para cima, para baixo, que viesse estava valendo, né? Eu queria testar para ver se funcionava mesmo. Funciona muito bem. Ri, me diverti com eles, me prestigiaram, né? Eu estava com outras amigas também. Então, elas brasileiras e não sei o quê. E aquele ambiente bem familiar, bem agradável. Então, assim, quando você se depara com uma nova cultura, você sabe que ela tem uma identidade, né? Você carrega uma identidade cultural. A sua forma de andar, a sua forma de falar, os horários que você faz as suas refeições, a sua rotina, as suas escolhas, o modo de se vestir, as escolhas que você faz, elas trazem essa identidade corporal que faz com que outras culturas, outros povos, diferentes estados, países, nações, continentes se deparam com essa novidade e leem essa identidade corporal. E essa identidade corporal ela é expressa por meio de um conjunto de práticas corporais. Então, os jogos e as brincadeiras traduzem a identidade cultural. Os jogos, as danças, as lutas, os esportes e as ginásticas, elas traduzem uma identidade corporal. Nós sabemos, por exemplo, que Londrina é um polo de ginástica rítmica. Nós temos dentro de Londrina um polo esportivo que colocam atletas no pódio, nos primeiros lugares do pódio. O Paraná, inclusive, é um polo de talentos de ginastas nessa modalidade. É a identidade cultural de Londrina, né? E isso, inclusive, foi colocado em pauta, porque como assim Londrina é um polo da ginástica, mas nas lojas esportivas não há aparelhos de ginástica rítmica para vender? E aí, de tanta gente pedir, da gente cobrar e da gente falar isso, hoje a gente encontra. Porque isso traduz a identidade cultural da região. Então, Londrina é uma coisa, Curitiba é outra, Chile é outra, e todos os países, todos os estados, todos os lugares possuem essa identidade corporal. E essa identidade corporal, ela é traduzida a um reconhecimento dela a partir desse conjunto de práticas corporais. Essas práticas corporais, elas também são utilizadas como processos educativos. Nós ensinamos a dança, mas nós ensinamos por meio da dança. A gente ensina a ginástica, mas a gente também ensina por meio da ginástica.
Eu posso utilizar a ginástica para que você se torne uma pessoa mais disciplinada. Eu posso utilizar a disciplina que você tem para te ensinar ginástica. Então, eu posso utilizar as práticas corporais como um meio para processos educativos ou como um fim. É o meu objetivo ensinar a prática corporal. E quando esses processos eles são corporificados, eles são mais prazerosos e eficazes. O que é corporificar um conhecimento? É fazer com que você, de fato, vivencie esse conhecimento na prática. Uma coisa é eu falar para vocês qual é o conceito de saúde. O bem-estar físico, social, mental, espiritual, um bem-estar completo. Outra coisa é fazer você viver os componentes da saúde, alimentar-se bem, fazer atividade física, meditar, orar, rezar, enfim, diferentes práticas religiosas. Ter qualidade, o que é qualidade de vida para você e você incutir isso na sua vida. Então, isso é corporificar o conhecimento, é você viver na prática, é o seu corpo sentir o conhecimento na vivência corporificada, tá? E não aquele apenas conhecimento teórico. Ai, tá tão bom esse papo, mas tá apitando aqui já o meu tempo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Até mais, pessoal.